Oi, pessoal, vamos lá para mais uma aula prática de introdução à programação. Essa é a nossa segunda aula prática dentro do escopo aí de algoritmos com seleção. E nessa aula a gente vai fazer uma implementação que a gente já viu, né, um enunciado que a gente já viu, que é da calculadora com 4 operações. Tá? Já apareceu em algumas das nossas aulas teóricas aí, é uma calculadora simples, 4 operações aritméticas, soma, subtração, multiplicação e divisão. O usuário vai escolher uma operação, basicamente, e vai passar quais são os operandos e a gente vai ter que fazer a operação. Coisa bem simples, mas para a gente exercitar o conteúdo aí da semana, tá? Além de implementar a calculadora, a gente vai ter que fazer o controle dos dados digitados pelo usuário, então a gente vai ter que controlar que o usuário digite dados que sejam numéricos, a gente vai ter que controlar que o usuário digite uma operação que seja válida, e a gente vai ter que evitar, por exemplo, coisas como divisão por zero, porque tem a operação de divisão, então o usuário não pode executar uma divisão por zero. E a última coisa que a gente vai fazer é discutir um pouquinho repetição de código, tá? Como vão ter várias operações aí, a gente vai acabar tendo esse problema, vai ter que se deparar com isso e a gente vai fazer uma tentativa aí para evitar repetição, certo? Vamos nessa. Bom, então vamos começar pelo básico, tá? O que a calculadora tem que fazer? A primeira coisa é isso aqui, né? Eu preciso ler duas operações, uma operação e dois operandos, tá? Então, basicamente, isso aqui é um input, eu vou chamar de OP de operação, input, informe uma operação. Eu vou botar aqui para o usuário saber o que ele pode digitar. Então, ele pode digitar soma, subtração, multiplicação ou divisão. Então, essas são as opções do usuário, tá? E ele vai digitar dois operandos. Por enquanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, vou chamar de x o operando 1, informe um operando. E vou botar um y informe. Vou fazer assim, informe o operando 1, informe o operando 2. Mensagens mais apropriadas. Beleza, então tem uma operação, dois operandos, e aí vamos para os controles aqui. Então, o que eu tenho que controlar? O usuário tem que digitar valores numéricos e ele tem que digitar uma operação que seja válida. São duas coisas que a gente vai ter que controlar. Como é que normalmente a gente controla isso? Na verdade, para o caso dos valores numéricos, a gente só tem uma opção, que é usar try except. Porque na hora que a gente tentar fazer a conversão para um valor numérico, aqui no caso a gente vai usar float, né? Mas quando a gente tentar fazer essa conversão, a conversão pode falhar. E aí, se a conversão falhar, ele vai gerar um erro e o usuário vai ver esse erro na tela. Tá? Então, se a gente fizesse só assim, né? X é igual a float x para converter o x para float e converter, já vou botar os dois aqui, o y para float. Se eu tentasse executar esse programa assim, vamos fazer o teste, né? Se o usuário digita uma operação, vou botar uma soma e eu vou botar um operando 1 e um operando 2, tá? Não, nenhum problema, tudo funciona sem problema nenhum. Se eu rodar isso aqui, o usuário digitar uma operação, subtração, e digitar um operando que não é numérico, por exemplo, sei lá, ABC, ele vai dizer, ó, não pôde converter string para float e disse, o string era ABC. Tá? Ele também não ia conseguir converter o segundo, mas ele nem chegou a executar essa linha. Ele executou essa linha aqui, já travou e deu essa mensagem vermelha para o usuário. A gente quer evitar isso aqui em geral, né? Então eu vou usar o comando try para evitar isso aqui. Vou identar isso aqui para dentro do bloco do comando try. Se eu coloco try, eu preciso colocar sempre um except. E aí, nesse caso aqui, eu posso tratar qualquer exceção de forma genérica. Depois a gente trata exceção específica, tá? O tipo de erro dessa operação aqui é um value error, tá? Então eu posso tratar um erro específico ou um erro genérico. Por enquanto eu vou fazer o simples, vou tratar um erro genérico. E aí vou dar um print aqui. Proibido, deixa eu botar assim, erro, dois pontos, informe valores numéricos, por exemplo, tá? Então, eu vou dizer para o usuário, ó, teve um erro, informe valores numéricos. O usuário vai ter que executar o programa de novo, tá? O programa não vai pedir para o usuário informar valores de novo. Mas se eu fizesse a mesma coisa, então ABC
1, 2, 3, ele vai dizer, ó, informe valores numéricos. Ele nem disse qual dos dois está errado. Daria para fazer em operações separadas, fazer 2 tries separados, daria mais trabalho só, mas é possível fazer isso aqui em operações separadas, tá? Adiante, então controlar para que os valores sejam numéricos, já fiz. Controlar para que a operação seja válida. Então isso aqui vai ser uma segunda operação, vai ser um segundo potencial erro do usuário que eu tenho que lidar com ele de alguma forma. Já que eu tenho um bloco try except, eu vou lidar com isso aqui dentro. Mas aí para lidar com isso não dá para fazer uma conversão de tipos ou alguma coisa assim para lidar com operações inválidas. Eu vou ter que implementar isso aqui com uma expressão lógica. Eu prefiro usar assert, tá? Então eu vou usar o comando assert e dizer o seguinte: a partir desse ponto, eu quero garantir, digamos assim, que a operação seja igual a uma soma, ou então a operação tem que ser igual a uma subtração e assim sucessivamente. Então, ou a operação tem que ser uma soma, ou tem que ser uma subtração, ou tem que ser uma multiplicação, ou tem que ser uma divisão, tá? Então, qualquer uma dessas operações, ou qualquer um desses valores é considerado válido, né? Se ele for true, né? Der true para qualquer uma dessas operações, dessas expressões lógicas, eu vou considerar que isso aqui é uma operação válida e isso aqui não vai gerar nenhum erro. Se isso aqui der falso, ele vai gerar um assertion error, né? E aí isso aqui vai gerar um tipo de erro diferente. Se a gente não diferenciar os tipos de erro, ele vai cair sempre aqui, tá? Então isso aqui vai gerar um assertion error, ele vai dizer isso aqui, ó, informe valores numéricos. Não é esse o problema, né? Então eu vou ser obrigado a especificar. Vou botar isso aqui como value error. Então isso aqui é um value error, tá? E eu vou botar um outro except aqui e vou chamar um assertion error, tá? Assertion error, assertion error. Assim, não tinha ficado roxo, eu vi que estava errado, tá? Escrevi certinho, assertion error. Se ao invés de um value error for um assertion error, então a mensagem que eu quero dar é... Aqui, lembram que eu posso colocar uma mensagem aqui do lado, tá? Eu poderia colocar assim e passar uma mensagem aqui. Para não ficar muito comprida aquela linha, eu vou botar a mensagem aqui embaixo. Erro direto, tá? Operação inválida, tá? Beleza, tratei os valores numéricos, tratei da operação inválida. Vamos testar isso aqui. Antes de testar, deixa eu só fazer uma coisa, deixa eu botar um else aqui embaixo. Por quê? Tá? Eu quero executar aqui, né? Se isso aqui der um erro de valor, né? Eu quero imprimir essa mensagem. Ou seja, essas duas primeiras linhas aqui podem gerar value error, então é essa mensagem que eu uso. Essa linha pode gerar um assertion error e é essa mensagem que eu quero caso dê um assertion error aqui. Se nada der errado, se tudo der certo, né, nenhuma exceção for gerada, eu vou entrar necessariamente aqui dentro do bloco else e aqui eu quero fazer as minhas operações. Então, por enquanto, eu vou só dar um print, vou fazer assim, vou dar um print x, operação y, deixa eu ver, pode ser assim, é igual a algo que eu ainda não calculei, tá? Então, basicamente, o que ele vai imprimir é operando 1, operação, o valor do operando 2 e igual, direto, né? Um texto com um operador igual, e eu vou botar aqui uma terceira, uma quinta, vou botar aqui um quinto valor, né, no meu print, que é um ponto de interrogação por enquanto, porque eu não fiz nenhuma operação, é só para debugar, tá? Só para ver isso aqui rodar e ver essa mensagem na tela. Vamos fazer, então, aquilo que a gente já tinha feito antes, né? Então, eu já tinha testado com operações válidas, então vou botar uma operação válida e um valor inválido. Então, por exemplo, ppxx, ó, ele caiu aqui e disse informe valores numéricos, entrou aqui dentro porque gerou um value erro. Vamos rodar de novo. Se eu rodar e gerar uma operação inválida, vou botar uma operação aqui, sei lá, %, não é uma operação válida, e vou botar 2 operandos válidos, 10 e 20. Ó, ele vai dizer operação inválida, certo? Então, ele deu assertion error e entrou aqui. Se não der nenhum nem outro,
ou seja, não vai dar, se eu botar uma operação válida, multiplicação, e botar um operando 10 e um outro operando 20, ele vai dizer, ó, 10 vezes 20, ó, ele botou o 10 aqui, vezes aqui, 20 aqui, aí tem esse igual, tá, e um ponto de exclamação, né, porque eu ainda não, um ponto de interrogação, porque eu ainda não sei o resultado, depois eu vou botar um resultado aqui, por enquanto deixe só esse print aí, tá? Beleza, controlamos que os valores são numéricos e controlamos que a operação é válida, tá? São duas coisas que a gente precisava controlar que o usuário poderia digitar de errado. Beleza, aí vamos implementar primeiro as operações. Agora sim, tá? A lógica do programa. Se a operação for igual a uma soma, o que eu quero fazer? Essencialmente, eu quero fazer x mais y, certo? É isso aqui a operação que eu quero fazer. Eu vou armazenar isso aqui numa variável temporariamente para eu ter essa variável resultado aqui separado, tá? E eu vou botar essa variável resultado aqui, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou calcular, né, x mais y e fazer a variável resultado. Já vou até copiar isso aqui. Próxima coisa que eu tenho que fazer é, se não é isso, então é uma subtração, e aí eu faço uma subtração. Bem simples, tá? Não tem muito como fazer essas operações, pelo menos por enquanto, a gente não sabe como fazer essas operações serem executadas de forma dinâmica. Então eu tenho que implementar um if para cada uma, tá? Tem que implementar para multiplicação e por fim eu vou implementar aqui para divisão também, tá? Notem, como eu estou controlando que a operação seja válida, tá? Eu até nem precisaria desse último elif aqui, tá? Poderia ser só else, porque eu já sei que a operação é válida, eu testei que era uma soma, testei que era uma subtração, testei que era uma multiplicação. Se não era nem soma, nem subtração, nem multiplicação, só pode ser uma divisão, então eu poderia só botar um else aqui se eu quisesse, tá? Mas, enfim, só para ficar explícito, eu vou deixar aqui o op igual a barra, fazer a divisão e mostrar o resultado na tela. Tá? Notem um detalhe aqui, tá? Essa operação aqui está sendo repetida, tá? Esse print aqui está exatamente igual em todos os ifs e todos os elses, tá? O que é uma coisa que a gente tenta evitar. A gente vai fazer isso aqui lá no final, mas só para já adiantar que isso aqui é uma repetição de código que não é necessária, tá? Vamos rodar. Beleza. Informe uma operação. Vamos fazer uma operação válida aqui, tá? Vamos fazer uma multiplicação de 20 por 4. Olha lá, ele botou ali, ó, 20 vezes 4, 80, funcionando a minha calculadora para multiplicações. Vamos fazer uma divisão, que é a operação mais complicada, né? Por quê? Porque eu posso botar assim, 20 dividido por 0. Isso aqui vai gerar uma divisão, erro de divisão. Detalhe, tá? Bem importante até. A gente testou tudo que a gente tinha para testar dentro do bloco try, certo? E a gente, aqui dentro do else, não está salvo, digamos assim, de exceções, tá? Pode acontecer uma exceção aqui dentro desse else, e se eu quiser, eu posso tratar ela com mais um try except. Poderia botar aqui, por exemplo, né, um try, e aí fazer um try except para lidar com isso aqui, tá? Para fazer diferente, só para não repetir o comando, né, vamos fazer uma seleção simples aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Antes de executar essa operação de divisão, eu tenho que fazer uma seleção simples. Eu vou fazer a divisão se esse resultado aqui, esse y, for se esse y não for igual a zero, né? Então, se o y é diferente de zero, eu posso fazer essa divisão aqui. Tá? Só nesse caso eu posso fazer essa divisão. Se não, eu não posso fazer a divisão. E aí eu vou botar aqui, por exemplo, uma mensagem de erro para o usuário. Tá? Proibido divisão por zero. Tá? Então, a gente não pode deixar o usuário fazer divisões por zero, porque isso é uma operação, obviamente, proibida. Então, eu evito que isso aqui aconteça. Tá? Qual é o detalhe aqui, tá? Esse print aqui está sobrando agora, porque eu não posso executar esse print se a divisão não foi feita. Então, eu vou ter que puxar esse print aqui para dentro, tá? Junto com a operação de divisão. Esse é um dos motivos pelos quais eu não posso simplesmente
retirar esse print aqui de dentro de todos os ifs e botar lá para fora, porque como ele estava repetido em todos os ifs, né? Todos os ifs e elses tinham a mesma operação. Geralmente, quando isso acontece, eu consigo simplesmente tirar a operação de dentro das condições, né? E puxá-la para fora dos ifs e elses. Se ela acontece dentro de todos os ifs, dentro de todos os elses, eu posso tirá-la para fora, porque ela vai acontecer só uma vez, né? Em um deles. Nesse caso aqui, essa operação não pode acontecer, porque eu não tenho, nesse caso aqui, né, eu não tenho o R definido se eu não fiz a divisão. Então aqui é diferente o print, eu tenho um print erro aqui embaixo. De novo, isso aqui não é a única forma de fazer, eu poderia ter trabalhado com isso aqui antes até, poderia ter tratado dessa divisão por zero bem antes aqui. Tem várias opções. Eu vou por esse caminho aqui, porque daqui a pouco eu vou fazer uma simplificação nesse código e a gente vai remover um pouco das linhas e aí vai ficar melhor para trabalhar. Vamos lá. Não permitimos divisão por zero, controlamos para que a operação é válida, controlamos os valores digitados, fizemos a leitura das operações, tudo certo. Vamos para a parte de repetição, tá? De repetição de código, né? Uma coisa que a gente pode fazer, tá? É definir esse valor R sempre, para a gente poder imprimir sempre uma mensagem, tá? E aí a gente pode fazer isso aí de várias formas. Aqui a gente vai usar um operador ternário só para fazer uma coisa um pouco diferente, tá? O que eu posso fazer, então? Né? Ao invés de imprimir, dar esse print aqui dentro de todas as mensagens, eu posso puxar esse print para fora. Deixa eu apagar ele aqui e apagar ele aqui. E eu vou puxar esse print aqui para fora, tá? Para fora para onde? Dentro do else, dentro desse else aqui, tá? Mas fora de todos esses ifs, certo? Então eu não quero fazer com que os ifs e os elses sejam não quero ter um print dentro de cada if, dentro de cada else, porque para mim é mais negócio puxar esse print para fora e fazer ele aqui fora. Só que eu não posso dar esse print por causa dessa variável R, tá? Vai dar a variável indefinida, porque quando eu fizer a divisão por zero, ou tentar fazer uma divisão por zero, eu vou entrar aqui nesse else e não vou definir esse R. Então, eu não posso deixar esse print solto aqui. O que eu posso fazer? Eu posso botar uma condição para isso aqui acontecer, né? Então, por exemplo, tá? Deixa eu fazer uma mudança aqui. Então, ao invés de dar um print aqui dentro, eu vou fazer o seguinte: R é igual a essa mensagem. Então, agora eu tenho um R definido, isso não é mais um problema, porque o R é igual a isso aqui, tá? Então, eu posso fazer o seguinte: eu posso dar um print posso fazer esse último print somente se o R, por exemplo, é do tipo. Por exemplo, se o R for do tipo float, eu faço esse print. Se não, eu faço um print R. O que isso aqui está fazendo, tá? Essencialmente, é um operador ternário, tá? Então, basicamente, eu digo o seguinte: eu quero imprimir esta mensagem se o tipo do R é float. Ou seja, eu fiz uma operação aritmética de fato e o R é um float. Se o R não é um float, o R é um texto, porque ele foi definido aqui como texto, né? Então, se não for um float, eu quero só dar um print no valor do R. E no caso, o valor do R vai ter essa mensagem aqui. Economizei linhas de código, né? E tirei todas aquelas repetições que tinham lá. Eu posso até fazer aqui também, né? Posso fazer um operador ternário se eu quiser, né? Vou até fazer para exercitar. Fazer um operador ternário para definir o R, por exemplo. Então, R pode ser igual a isso aqui, se, vou puxar o if para cá, y for diferente de zero, e vai ser isso aqui, se não. Ó, reduzir mais linhas no meu código, tá? Usando o operador ternário, muitas vezes a gente consegue fazer isso, nem sempre a legibilidade melhora muito. Opa, sobrou uma coisa aqui, ó. Sim, né? Então, nem sempre a legibilidade melhora muito, às vezes melhora, às vezes não melhora, com certeza o tamanho do código diminui, né? Então, aqui eu tenho bem menos linhas de código e muito menos repetição. Resumindo, o que isso aqui faz, tá? Toda a lógica do meu programa aqui, se a operação for uma soma, faz uma soma, tudo normal. Se for uma subtração, faz uma subtração. Se for uma multiplicação, faz uma multiplicação. Se for uma divisão, que é o caso mais difícil, eu faço R recebe x dividido por y somente se isso for verdade.
tá? Mesma coisa que eu tinha escrito antes, só que de outra forma. Se isso não for verdade, R recebe isto. Então é uma atribuição condicional. Eu atribuo ou isto para o R. Tá? Então, ou R recebe x dividido por y, ou então R recebe um texto. E aqui embaixo continua a mesma coisa. Eu imprimo esta mensagem, usei um operador ternário para fazer uma operação, somente se isso for verdade. Se isso não for verdade, eu imprimo R. Tá? Então, o código fica bem menor, bem menos repetitivo. Vamos testar. Cruzem os dedos. Vou informar aqui a operação. Então, por exemplo, uma divisão. Vamos fazer primeiro uma divisão normal. Vou dividir 20 por 5. Tá lá, ó, 20 dividido por 5 dá 4. E agora vamos fazer uma divisão que não funciona, tá? Uma divisão por 0. Divisão de 20 por 0. Tá lá, proibido divisão por 0. Esse programa funciona tão bem quanto a implementação anterior, exceto que ele tem menos repetição e menos linhas de código. Bom, pessoal, o que tinha para hoje era isso. Usamos aí a maior parte dos comandos de seleção que a gente estudou ao longo dessas últimas semanas. Tentamos fazer uma implementação relativamente simples, né, de um exercício simples, que é desse da calculadora de 4 operações. Mas a gente fez, né, todo o ritual aí de controlar a entrada do usuário, evitar que o usuário digite coisas inválidas, né, e também fizemos um esforço, aí, um pequeno esforço para refatorar o código, deixar ele o mais curto possível, não fazer muita repetição, são coisas que geralmente a gente procura evitar em programação, tá? Tentem fazer os exercícios da semana, tentem realizar o máximo de exercícios, né, prática, né, leva à perfeição. Tentem fazer bastante exercício aí para se aprimorar nesses comandos. A gente começa a falar, então, a partir da próxima aula já sobre outros tipos de estruturas de repetição. A gente vai discutir isso aí com bastante, né, extensão ao longo das próximas semanas. Certo? Até mais!